39. Viver em outro mundo. Capítulo 455. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado na manhã seguinte, Zhao Ai e os outros se sentaram dentro da sua carruagem e prosseguiram para o mercado leste da cidade Carson. O mercado leste era o maior mercado da cidade Carson. Era um mercado propositalmente construído para vender mercadorias. A cidade fez isso para o varejo, ostentando muitos produtos baratos vendidos por pequenos negócios. Por causa disso, o lugar era uma área muito visitada por plebeus na cidade. Quando a carruagem de Zhao Ai chegou na vizinhança do mercado leste, ela não podia continuar mais além. Zhao Ai olhou para a quantidade de pessoas presentes e balançou a sua cabeça. Ele de repente pensou sobre a época quando ele frequentava a feira na Terra. Olhando para o volume de pessoas aqui, Zhao Ai pensou que os dois eram o mesmo. Zhao Ai se virou para o grupo e disse: "Vamos caminhar, a carruagem definitivamente não pode continuar mais. Shui, você cuida da carruagem aqui." Shui assentiu. Então Zhao Ai e os outros saíram do veículo e caminharam lentamente para o mercado. Todas as pessoas reunidas olharam para o grupo de Zhao Ai com olhos curiosos. Zhao Ai olhou ao redor e notou o problema. De fato, haviam muitas pessoas nas ruas, mas nenhuma delas usava qualquer roupa nobre. A maioria deles usava roupas civis, mesmo os servos não usavam. Zhao Ai se virou para Megan e disse: "Megan, por que eu sou incapaz de ver algum nobre? Olhe para aquelas pessoas olhando para nós." Megan sorriu e disse: "Irmão mais velho Ai, você não sabe, mas nobres no continente não compram coisas pessoalmente. Eles têm algumas pessoas específicas encarregadas de comprar coisas no mercado. Os nobres apenas diriam a eles o que comprar, eles não precisam comprar por conta própria." Zhao Ai assentiu, então não se importou mais e caminhou em direção ao mercado leste. Atualmente ainda era inverno. Mesmo que o Império Rosen estivesse mais quente do que na pradaria, as 4 estações ainda eram distintas aqui. Na porta das lojas haviam pilhas de mercadorias esperando para serem vendidas. Pessoas nas lojas estavam indo e vindo, o lugar era muito animado. Depois de um tempo, o grupo de Zhao Ai parou de seguir a multidão e parou para olhar ao redor das lojas. Bloquead e Roquead estavam dos seus lados e com Shun liderando na frente. Quando os plebeus os viram de longe, eles não podiam deixar de sair do caminho. Enquanto caminhava, Zhao Ai de repente foi atraído por uma loja. As lojas no mercado leste eram muito bonitas. Eles também tiveram algum tipo de uniformidade entre eles, e tinham 2 andares. A loja que Zhao Ai viu era um pouco diferente. Tinha 3 andares. E mais importante, essa loja estava completamente sozinha. Nenhumas outras construções estavam nas proximidades. Além disso, não haviam pessoas indo e vindo dessa loja. Zhao Ai olhou para a cena e não pôde deixar de ficar curioso. Ele se virou para Megan e disse: "Megan, qual a família proprietária desta loja? Como ninguém foi ali?" Megan olhou para a loja e sorriu. "Essa é a loja da família Robert. Sua família é a maior vendedora de mercadoria geral no Império Rosen. Eles não lidam com varejo e todo mundo sabe disso. É por isso que plebeus raramente vão nessa loja." Zhao Ai assentiu e disse: "Vamos ir lá dar uma olhada. Eu quero ver que coisas essa loja tem a oferecer." Megan sorriu e disse: "Eu também gosto de ir nessa loja. Eles têm o mais completo conjunto de produtos entre todas as lojas do Império Rosen." Enquanto eles estavam conversando, eles entraram na loja. Assim que eles chegaram dentro da loja, um dos servos dentro os cumprimentou. O rapaz deu seus respeitos alto e disse: "Senhor, senhoritas, por favor entrem." O servo pôde ver que Megan e as outras ainda não estavam casadas julgando pelas roupas que elas usavam. Então ele decidiu apenas chamá-las de senhoritas. Zhao Ai assentiu e continuou entrando na loja. Quando eles estavam dentro, os olhos de Zhao Ai não puderam deixar de brilhar. As mobílias dentro eram similar ao que Zhao Ai viu nas cidades em sua vida anterior. As prateleiras haviam amostras de produtos junto com sua descrição e preço. Zhao Ai olhou para os produtos e viu que eles eram mais baratos do que aqueles vendidos do lado de fora. Podia-se ver um balcão depois de entrar pela porta. Um atendente velho estava atrás dele. Quando o atendente viu Zhao Ai, ele não se importou muito. Mas quando ele notou Megan,
Ele não pôde deixar de abrir seus olhos e imediatamente saiu do balcão e foi em frente. É realmente a senhorita Megan. Me desculpe por ser lento e negligenciar você. Pequeno 5. Leve o grupo da senhorita Megan para a área de descanso e envie-os o melhor chá da loja. O servo imediatamente levou o grupo de Zhao e os dirigiu em direção aos fundos da loja. O atendente sussurrou algumas palavras para outro servo enquanto eles seguiam Zhao para uma pequena sala. Essa era a primeira vez que Zhao se deparou com esse tipo de negócio. Essas pequenas salas na loja não são como quartos de hotéis. Não havia nenhuma mesa dentro, mas ao invés disso, havia uma piscina de areia ornamental no meio da sala. Também haviam flores suspensas nas paredes, assim como lindas pinturas a óleo. A sala parecia muito elegante. Quando Zhao e os outros se sentaram, o servo imediatamente veio e serviu para eles chá quente. Então o atendente da loja fez uma reverência e disse: "Este aqui está muito contente em ver a senhorita Megan." Então ele se virou para olhar para Zhao e disse: "Eu posso saber quem é este cavalheiro?" Zhao sorriu fracamente e disse: "Este aqui é Zhao." Megan me disse que essa loja tem o mais completo inventário de mercadorias do mercado inteiro. Hoje, aconteceu de eu precisar de algumas coisas, então eu vim aqui para dar uma olhada. Quando o atendente ouviu a introdução de Zhao, ele imediatamente entendeu quem ele era. A identidade de Zhao não era um segredo no Império Rosen. Todas as grandes famílias sabiam sobre ele. O atendente imediatamente respondeu: "Senhorita Megan realmente nos elogia, mas nós de fato temos o mais completo inventário de produtos aqui. Eu posso saber quais itens o senhor Zhao precisa?" Zhao sorriu e pegou uma lista e disse: "Essas são as coisas que eu quero." Eu também listei a quantidade. "Eu quero saber quanto tempo vai levar para você prepará-los." O atendente recebeu a lista de Zhao e respeitosamente deu uma rápida verificada. Então ele olhou para Zhao e disse: "Nós temos todas as coisas que o senhor precisa. Se o senhor quiser hoje, nós podemos tê-los prontos em 3 horas." Zhao assentiu e disse: "Certo, por favor, prepare-os. Em 3 horas eu vou voltar e pegá-los." O atendente assentiu enquanto se virava para sair. Vendo o atendente saindo, Zhao se virou para Megan e disse: "Megan, o atendente parece estar bastante familiarizado com você. Você os conhece?" Megan sorriu e disse: "Nos conhecemos. A amizade entre a família Robert e a família Calci dura por gerações. Eu costumava visitá-los no passado, então seu pessoal deve me conhecer. Eu apenas não sei muito sobre eles, assim como não reconheci aquele atendente." Zhao assentiu, então bebeu seu chá antes de dizer: "Desde que eles precisam preparar as mercadorias em 3 horas, nós não podemos simplesmente esperar aqui o tempo inteiro. Que tal nós irmos para o Mercado Oeste dar uma olhada?" Megan concordou: "Certo, existem muitas coisas deliciosas no Mercado Oeste. Essa é a área gourmet da capital. Existem pratos lá que são exclusivos da cidade Karsum, nenhum outro lugar os serve. Nós podemos experimentá-los também." Zhao assentiu. Então o grupo saiu da loja depois de oferecer suas despedidas ao atendente. Então eles saíram do Mercado Leste e foram para o Mercado Oeste. O Mercado Oeste não era muito longe do leste, era somente uma distância da rua principal. Por causa dessa rua principal, a cidade era dividida entre o Cidade Leste e Cidade Oeste, o que também deu aos dois mercados seus nomes atuais de Mercado Leste e Mercado Oeste. Já que o Mercado Leste mantinha prioridade em vender mercadorias, não haviam muitos restaurantes presentes na área. Não havia muitas escolhas para aqueles que queriam comer uma refeição aqui. Por outro lado, o Mercado Oeste deu prioridade para o setor alimentício. O lugar era dividido em Rua dos Petiscos, a Rua da Comida, e Rua dos Utensílios de Cozinha. Não havia necessidade de dizer que a Rua da Comida teria quase todos os ingredientes no continente inteiro. Eles até mesmo tinham um pouco de comida do mar, mas comparado àquelas que Zhao forneceu, sua quantidade era naturalmente muito pior. Além dos produtos relacionados a produtos de cozinha, a Rua de Utensílios de Cozinha também venderam algumas mercadorias. No entanto, sua seleção não era tão diversa quanto aqueles encontrados no Mercado Leste. Adicionalmente, dava para ver que aqueles vendidos aqui eram muito mais caros. De fato, muitos daquelas mercadorias vendidas aqui foram comprados do Mercado Leste e revendidos aqui por um preço mais alto. O grupo de Zhao não estava interessado em utensílios de cozinha.
Eles primeiro foram para a Rua da Comida e compraram alguns ingredientes que não estavam presentes no espaço de Zhao Ai. É claro, Zhao Ai comprou algumas criaturas vivas, por exemplo algumas bestas mágicas que ele ainda não tinha. Mas depois que aquelas foram transferidas, Zhao Ai ficou desapontado já que eles não conseguiram empurrar os requisitos de atualização do espaço. A Rua da Comida não era pequena, do começo ao fim, era preciso caminhar por 1 hora para andar completamente por ela. Zhao Ai e os outros não compraram menos de 100 bestas. Mas todas elas não conseguiram atualizar o espaço, desapontando ainda mais Zhao Ai. Depois de terminar sua caminhada ao longo da Rua da Comida, eles imediatamente foram para a Rua dos Petiscos, onde era a sua proposta inicial. A comida na cidade Carson onde eram todos muito famosos, e todos eles estavam concentrados nessa Rua dos Petiscos. Com todas essas comidas presentes, naturalmente, Zhao Ai e os outros decidiram provar alguns deles. Haviam algumas pessoas caminhando nas ruas levando junto alguns petiscos com eles. Mas nessa área, a visão era muito comum, portanto, o grupo não parecia tão estranho. Zhao Ai não somente comeu um pouco de comida, ele também comprou muitos para guardá-los para depois. Essas coisas só estão disponíveis aqui, em mais nenhum outro lugar. Depois disso, eles passearam por aí por outra hora antes de pegar sua carruagem e retornar para o Mercado Leste. A carruagem de Zhao Ai parou na frente da loja da família Robert. Neste momento um jovem saiu da loja. Ele não parecia ver os outros enquanto ele ia diretamente para Megan. Megan, você veio. Por que você não me disse? Quando você voltou? Megan olhou para o jovem e sorriu. Irmão mais velho Terry, eu acabei de chegar ontem. Eu estou acompanhando o irmão mais velho Ai para comprar algumas coisas. Ela disse enquanto se inclinava levemente seu corpo em direção a Zhao Ai. Zhao Ai encarou e olhou para Megan. Na verdade, embora Megan tivesse um sorriso no seu rosto, o sorriso parecia ser bastante distante. Se alguém olhasse de perto, eles poderiam até ver um humor enojado em seus olhos. Era óbvio que ela não estava muito contente em ver o jovem. Zhao Ai entendeu o que aconteceu, então ele virou sua cabeça para o jovem e sorriu. Olá, este aqui é Zhao Ai. O jovem olhou para Zhao Ai, ainda usando aquele sorriso no seu rosto. Embora ele parecesse muito charmoso, seus olhos brilharam uma pequena intenção assassina, algo que Zhao Ai estava muito afiado em perceber. Já que Zhao Ai tinha travado muitas batalhas, ele era muito sensível em qualquer hostilidade em sua direção. Ele pôde imediatamente sentir de Terry o sentimento de não apenas oposição, mas também uma aura assassina. O humor de Zhao Ai não pôde deixar de afundar. Ele entendeu o que a outra parte estava pensando, mas ele não expressou seu descontentamento com a situação. Terry também não sentiu a mudança no humor de Zhao Ai. Ele continuou sorrindo para Zhao Ai enquanto dizia: Olá, Senhor Zhao Ai. Seu nome certamente é um trovão para os ouvidos. O senhor é muito jovem e já é muito promissor. Até mesmo eu ouvi sobre meus tios falando sobre você. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: O senhor me elogia. Este Zhao Ai ainda é um pequeno personagem. Como eu poderia me comparar à grandiosidade dos bens da família Robert? Este aqui está envergonhado. Terry sorriu e respondeu: O senhor é muito modesto. Certo, não vamos conversar aqui fora. Vamos para as salas e continuar lá. Então ele avaliou Laura e Meg. Ele somente olhou para elas e não disse nada. Vendo sua expressão, era impossível para Zhao Ai não entender o que estava acontecendo. Parece que Terry gosta de Megan, e vendo Megan feliz estando com Zhao Ai fez expressar uma aura assassina. Depois que o grupo entrou na sala privada, um servo lhe serviu chá como sempre. Terry não tocou na sua xícara. Ele olhou para Zhao Ai e disse: O senhor está passando o feriado na cidade Carson? Eu ouvi que os banquetes da família Calci são muito animados todos os anos. Suas palavras não pareceram estranhas de começo. Mas parece não ser tão simples. O próprio Zhao Ai era o patriarca de uma família. Desta vez, ele foi para a família Calci para o dia de graças a Deus com o objetivo de acompanhar Megan, assim como ver Charlie, e também para formar algumas conexões com a nobreza do Império Rosen. No entanto, pelo tom das palavras de Terry, ele fez parecer que Zhao Ai especificamente foi até a família Calci para comer da sua comida e beber da sua bebida. Era necessário saber que a família Calci não tem muitos parentes.
Mas eles ainda têm alguns parentes distantes que viriam durante o dia de graças a Deus e presentariam alguns pequenos presentes em retorno. A família lhes daria um pouco de comida e vinho para consumo. Terry parecia agrupar Zawai junto com essas pessoas. A expressão de Laura e Meg não puderam deixar de mudar. O rosto de Megan não estava nem um pouco melhor também. Zawai agiu como se ele não tivesse ouvido nada disso enquanto ele sorria e dizia: a família Calci tem muitas pessoas, então era natural que seus banquetes seriam muito animados. Mas desta vez, eu vim até a família principalmente com o objetivo de discutir com o vovô Randolph sobre os assuntos do meu casamento com Megan no ano seguinte. Com as palavras de Zawai, era a vez de Terry mudar a sua expressão. Mas ele rapidamente se recuperou enquanto ele ainda usava um sorriso no seu rosto e dizia para Zawai: isso é ótimo, eu com certeza vou oferecer a você um brinde de celebração quando essa hora chegar. Zawai sorriu e respondeu: isso será muito bem-vindo. Vendo que Megan não trata você como um forasteiro, o Sr. Terry deve chegar cedo. O rosto de Terry não pôde deixar de contrair, mas o sorriso no seu rosto permaneceu imutável. Ele então riu e disse: certo, eu vou preparar um grande presente. Zawai sorriu: então nós vamos esperar pelo grande presente do senhor. Certo, Sr. Terry, parece que já está tarde. Eu posso perguntar se as coisas que nós requisitamos já estão preparadas? Terry imediatamente respondeu e sorriu: eles já estão preparados. O senhor podia dar uma olhada. Então ele se levantou e convidou Zawai com um gesto de mão. Viver em outro mundo. Capítulo 456. Zawai se sentou na carruagem com seus olhos fechados. Seu rosto não expressava felicidade ou tristeza, ele apenas mantinha uma expressão calma. No entanto, seu coração não estava muito tranquilo. Megan estava olhando para Zawai com um pouco de sentimento de desconforto. Zawai estava desse jeito desde que eles saíram da loja da família Robert. Vendo Zawai com os olhos fechados, a deixou inquieta. Megan não temia mais nada, mas Zawai entendeu mal seu relacionamento com Terry. De fato, ela e Terry eram amigos de infância. Mas quando ela se mudou para a cidade Água Celestial, suas interações se tornaram mínimas. Depois de vê-lo após alguns anos, ela viu que algo mudou em Terry. Smith também se opôs ao seu casamento com ele. Já que Megan não tinha nenhum relacionamento em relação a Terry, ela também lentamente se distanciou dele. Mais tarde, com exceção de parentes e aqueles pertencentes a grandes poderes, todos os homens que entraram em contato com Megan tinham sofrido má sorte. Além disso, ela também ouviu que isso parecia ter sido causado por Terry. Megan não estava preocupada com a segurança de Zawai, mas vendo quão calmo Terry estava hoje a deixou muito nervosa. Ela temia que Zawai pudesse entender mal. Então ela apenas se sentou ali sem falar, ficando ainda mais nervosa com o passar do tempo. Laura naturalmente notou a expressão de Megan. Ela era uma mulher perceptiva, então ela imediatamente entendeu o que Megan estava pensando. No entanto, ela pensou que as preocupações de Megan eram todas inúteis. Ela acreditava que os pensamentos de Zawai não eram sobre esses assuntos. Com o objetivo de fazer Megan não se preocupar, Laura perguntou para Zawai: irmão Ai, sobre o que você está pensando? Zawai abriu seus olhos e olhou para o grupo antes de dizer: esse Terry não é muito simples. Eu posso ver que esse cara parecia muito animado quando encontrou Megan. Mas quando seu olhar passou para mim, ele revelaria uma pequena intenção de matar, e conseguiu escondê-la muito bem. E o fato que ele não fez nenhum movimento enquanto estava fazendo negócios conosco me fez pensar que ele não é uma boa pessoa para enfrentar. Eu acho que ele usaria métodos secretos para atirar em mim. Quando ela ouviu Zawai, Megan relaxou. Parece que Zawai não suspeita do seu relacionamento com Terry. Megan soltou um longo suspiro e disse: irmão mais velho Ai, está certo, não existe a necessidade de temer Terry. Embora Terry seja o primeiro na linha de sucessão da família Robert, ele não é alguém que pode cobrir o céu com uma mão. Aqueles em altas posições na sua família também estão mantendo olhos afiados nele. A família Robert não é como a minha. Todos os herdeiros da família vieram dos netos, tornando seu status bastante alto. Mesmo que Terry seja de fato um neto do atual patriarca da família, existem muitos netos que mantêm o mesmo direito de sucessão que ele. Uma vez que ele fez algo errado, a família não hesitaria em abolir seu status como primeiro na linha e apenas daria para outro alguém.
Mas sua família não tem uma fase de testes como a nossa. O herdeiro da família imediatamente se tornou muito poderoso. Zhao Ai assentiu e disse, naturalmente, eu não tenho medo dele, mas eu realmente não quero revelar a minha força. Por causa disso, as ações de Terry podem nos dar um pouco de problema. Não se esqueça, mesmo que eu esteja noivo de você, aos olhos do Império Rosen, eu sou um forasteiro. Se eu revelar a minha mão apenas para combater Terry, aqueles nobres podem se juntar para me enfrentar. Quando essa hora chegar, eu tenho medo de que mesmo a família Calci não seria capaz de me ajudar. Megan não se opôs. Ao invés disso, ela concordou. Agora que ela tinha mais contato com esse aspecto do mundo, ela naturalmente entendeu o poder dos nobres. Se aqueles nobres se aliassem para enfrentar Zhao Ai, então os problemas de Zhao Ai certamente não seriam pequenos. Quanto mais a família Calci, mesmo a família Imperial Rosen não seria capaz de fazer nada sobre isso. Laura também assentiu, então disse, certo, irmão A está certo em estar preocupado. Mas eu temo que Terry saiba sobre isso também, então se ele decidir começar a se mover, certamente seria problemático. Zhao Ai assentiu e disse, essa pessoa é muito sinistra e manipulativa. Nós devemos cuidar e prestar mais atenção nas suas ações futuras. Megan assentiu, irmão mais velho Ai, eu vou dizer esse assunto ao vovô, fazendo-o cuidar disso também. Se Terry ousar fazer um movimento em você, então nós não o pouparíamos. Zhao Ai olhou para Megan e sorriu. O que aconteceu? Eu pensei que você tivesse uma boa impressão desse companheiro. Ele ofendeu você? Megan balançou sua cabeça e disse, não, mas eu ouvi sobre quão sinistro ele era, não apenas pelo que eu ouvi do irmão mais velho Ai. O pai me disse que desde que nossas famílias são amigos próximos, nós dois crescemos juntos. No passado, o nosso relacionamento foi bom, e depois que eu me mudei para a cidade Água Celestial, as nossas comunicações foram interrompidas. Mas nós ainda nos vimos todas as vezes em que eu fui para a capital. Depois, o pai me disse que ele é muito sinistro, e para eu não fazer contato com ele. Por causa disso, eu lentamente me distanciei dele. Zhao Ai assentiu, o tio Smith deve saber de alguma coisa. Nós devemos seriamente ser cuidadosos com Terry, essa pessoa se esconde muito. Enquanto eles estavam falando, o touro puxando a carruagem chegou no sopé da montanha sombria. Megan pensou por um momento e disse, irmão mais velho Ai, eu acho que existiria muitos banquetes na cidade. Terry definitivamente vai participar deles. Você deve ser cuidadoso se você comparecer em um deles. Zhao Ai assentiu, fique tranquila, se o pior acontecer, eu posso apenas exterminar sua família Robert, HMPH. Megan não pensou que Zhao Ai estivesse mentindo. Se Terry realmente provocasse Zhao Ai excessivamente, a família Robert com certeza não se sairia muito bem. Não somente a família Robert, mesmo o Império Rosen inteiro pode ser virado de cabeça para baixo por Zhao Ai. Depois de um tempo, sua carruagem parou na frente da fortaleza do Soldado Sombrio. Depois que o grupo mudou de veículo, eles entraram na fortaleza e prosseguiram para o pátio da Árvore Farfalhante. Quando eles chegaram no pátio, um servo imediatamente os cumprimentou. Jovem mestre, jovem senhora, o patriarca transmitiu uma mensagem. Hoje à noite, a nossa família Calci estará fazendo seu banquete em família. Todo mundo deve participar. Megan assentiu e disse, certo, você pode voltar. O servo assentiu e então saiu. Zhao Ai sorriu amargamente e disse, eu vou dizer isso, este banquete não seria melhor do que comer em casa. Megan sorriu, esse banquete em família não é muito diferente do que banquetes normais. Esse banquete é feito pela família todo ano, mesmo os servos participam. Quando o evento chegar, pessoas iriam à praça principal e afrouxariam todas as tensões com relação ao seu status. Todo mundo vai sentar e beber um com o outro. Essa é a festa mais popular da família Calci. Quando Zhao Ai ouviu Megan, seus olhos ficaram brilhantes enquanto lhe dizia, isso é bom, eu devo me preparar também. Certo, nós compramos muitos petiscos hoje. Nós devemos contribuir com isso para o banquete, vamos ir dizer ao vovô Gan. Megan assentiu e sorriu, certo, vamos ir ver o vovô Gan. Enquanto nós estivermos aqui, nós também devemos dar ao vovô Gren as mercadorias que nós compramos mais cedo. A fortaleza da Montanha de Ferro também vai ter suas festividades. Seria ótimo o vovô Gren os receber mais cedo.
Zawai assentiu. Ele olhou ao redor e disse, certo, Bloqueade, Roqueade, vocês dois também voltem para a fortaleza da Montanha de Ferro e ajudem o vovô Gren e os outros. Os dois assentiram. Então Zawai levou seu grupo conforme eles desapareciam no espaço e voltavam para a fortaleza da Montanha de Ferro. A fortaleza da Montanha de Ferro também estava celebrando o dia de graças a Deus. Embora as coisas aqui ainda estivessem muito rudimentares, Zawai ainda sentiu o calor vindo desse lugar. As pessoas na fortaleza pararam seu trabalho, se ocuparam na limpeza e pegaram novas roupas para si e suas famílias. Enquanto eles estavam se preparando para comer, os rostos de todo mundo estavam cheios de sorrisos. Isso não era misterioso, porque eles eram escravos, eles não eram capazes de experienciar o dia de graças a Deus. Embora eles soubessem quando era o dia, seu mestre lhes disse que a graciosidade de Deus não alcança escravos humildes. Por causa disso, para eles, o dia de graças a Deus era apenas um outro dia qualquer. Zawai olhou para as pessoas e ficou muito feliz. Ele encontrou Gren e entregou as coisas que ele comprou. Ele também deixou muitas comidas do mar para Gren, até mesmo uma baleia de escama laminada. Essa coisa era muito grande. Zawai queria que Gren e os outros comessem esse peixe e tivessem uma noite muito agradável. Depois de deixar as coisas para trás, Zawai e os outros retornaram para o pátio da árvore farfalhante. Não importa o que, eles estavam vivendo dentro da família Calci agora. Deixar esse lugar por muito tempo não seria ideal. Depois de retornar à sala de estar do pátio e se sentar, Megan se virou para Zawai e disse, irmão mais velho Ai, você planeja voltar para a fortaleza da Montanha de Ferro no dia de graças a Deus? Zawai pensou por um momento e então disse, eu acho que devo voltar, mas eu temo que lá existiria muitas coisas acontecendo. Certo, o que você costuma fazer durante o dia de graças a Deus? Megan respondeu, na verdade, o dia de graças a Deus é o dia mais entediante. O vovô e o pai estariam indo para o Palácio Imperial para participar de um banquete. E eles voltariam muito tarde. Ao mesmo tempo, nós estaríamos tendo uma deliciosa refeição e então depois de acender um pouco de incenso, nós estaríamos livres para fazer o que nós quisermos. Os olhos de Zawai se iluminaram. Eu não achei que seria tão livre. Então depois que nós comermos a nossa refeição e acendermos um pouco de incenso, nós podemos simplesmente retornar para a fortaleza da Montanha de Ferro. O que você acha? Laura assentiu e disse, isso também é bom, mas Megan parece ter muito o que cuidar durante esse período. Você pode poupar um pouco. Megan assentiu e disse, fique tranquila, eu também quero ir para a fortaleza da Montanha de Ferro celebrar o dia de graças a Deus com o irmão mais velho Ai. Eu quero olhar como eles irão celebrar. Zawai sorriu e disse, eu também gostaria de ver como eles farão isso. Entre aquelas pessoas, além do grupo do vovô Gren, seria a primeira vez de todo mundo experienciando o dia de graças a Deus. Eu estou ansioso por isso. Laura e os outros riram. Além do grupo de Gren, haviam somente humanos e homens-fera escravos na fortaleza. Homens-fera celebram seu festival das 10.000 bestas, enquanto os escravos humanos só experimentam um dia de graças a Deus como um dia qualquer. Os dois não foram capazes de celebrar isso antes. Viver em outro mundo. Capítulo 457. Depois de chegarem a um acordo, Zawai e os outros saíram do pátio da árvore farfalhante. Eles queriam procurar por Gansu com o objetivo de entregar os deliciosos petiscos e tê-los servidos durante esse banquete à noite. Gansu estava ocupado na cozinha. Ele estava realmente ocupado hoje porque ele estava cuidando da preparação do banquete à noite. Todas as pessoas na fortaleza do Soldado Sombrio estariam participando, então os servos estarão participando da comilança e bebedeira. Portanto, haviam muitas comidas que precisavam ser preparadas com antecedência. Zawai olhou para Gansu que estava prestes a beber algo e então disse, vovô Gan, você parece muito ocupado. Quando Gansu ouviu a voz de Zawai, ele virou sua cabeça para Zawai e sorriu, garoto. Por que você está aqui? Quer me chamar para beber? Hoje não é bom, eu tenho muito o que fazer, vamos fazer isso outro dia. Zawai sorriu e disse, vovô Gan, você realmente me vê como um beberrão, esperando para beber o dia todo? Eu estou aqui para lhe fazer um favor, você não precisa preparar muita comida. Quando nós saímos mais cedo, Megan nos levou para a Rua dos Petiscos para comer alguma coisa. Eu comprei muitos petiscos únicos da cidade Carson.
Nós podemos adicionar aqueles no banquete desta noite. Então ele acenou sua mão enquanto uma pilha de petiscos aparecia. Os olhos de Gansu brilharam quando ele viu os petiscos. Deve-se saber que os petiscos da cidade Carso não são considerados alimentos comuns. Essas coisas são amplamente famosas no continente. Mesmo Gansu gostou deles. Eles eram um par muito bom com bebida. Enquanto pensava nisso, Gansu imediatamente disse para Zhao Ai: "Bom, mas você não precisa pegá-los agora. Esses petiscos não são refeições apropriadas. Você pode levá-los embora e então servi-los à noite." Zhao Ai ouviu o aviso de Gansu e não discordou. Ele assentiu e recebeu os petiscos, então ele levou Megan e os outros de volta. O tempo passou rapidamente quando a noite veio. Smith mandou alguém chamar Zhao Ai e então o grupo foi para a praça principal. Usualmente quando um grande grupo de pessoas vive junto, pode-se realmente imaginar a quantidade de pessoas presentes. Todas as pessoas dentro da fortaleza do Soldado Sombrio numeravam em várias centenas de pessoas. Isso não era um número pequeno. Assim que a comitiva de Smith chegou, os servos e guardas presentes imediatamente vieram cumprimentá-lo. Alguns deram uma saudação enquanto outros fizeram uma reverência. Smith também foi muito educado com essas pessoas. Ele deu felicidades para essas pessoas e também conversou com eles por um tempo. Isso deixou Zhao Ai surpreso. Para Smith lembrar o nome dessas pessoas era algo digno de admiração. Zhao Ai então soube que algo tão pequeno quando lembrar o nome de alguém pode fazer as pessoas tanto ter uma impressão favorável em sua direção. Especialmente alguém com a posição como Smith. Para um mestre lembrar o nome de um servo com certeza lhe daria uma alta avaliação entre os servos, fazendo ocupar um lugar especial nos seus corações. Zhao Ai, Kristen e Jia seguiram ao lado de Smith. No entanto, Megan e as outras seguiram a madame para ir cumprimentar as mulheres do outro lado. Dentro da fortaleza, haviam muitas pessoas que não pareciam ver Zhao Ai. Agora que eles fizeram, eles estavam um pouco desapontados. Zhao Ai parecia muito comum. Na sua opinião, Zhao Ai parecia ser indigno de se casar com Megan. Megan não era apreciada só por Smith e pelos os outros membros da família Calci. Mesmo os servos na fortaleza tinham uma boa impressão dela por causa de sua boa natureza. Ela nunca tratou mal os servos e foi muito gentil com outros. Os servos no castelo gostavam muito de Megan. Zhao Ai não se importou com o que eles pensavam sobre ele. Quando Smith o introduziu aos servos, ele os cumprimentou com um sorriso junto com uma saudação. Vendo Zhao Ai lhes dar uma saudação, os servos imediatamente retornaram o gesto. Sua impressão de Zhao Ai também ficou um pouco melhor. Essas pessoas são simples. Se você os respeitar, então eles respeitarão você. Naturalmente, para conseguir seu respeito, você deve entender como respeitá-los. Em adição, Zhao Ai era como um meio-mestre para eles. Embora eles não troquem algumas palavras, os servos ainda estavam tocados pelo seu gesto. Depois de um tempo, as pessoas das outras partes da fortaleza também chegaram. As pessoas na praça se tornaram mais e mais. Neste momento, já haviam várias fogueiras feitas na praça, dando iluminação apropriada. E normalmente a praça fria foi esquentada pelas fogueiras. Haviam grandes mesas colocadas ao lado das fogueiras. Cada mesa pôde sentar várias pessoas. Gansu também estava presente organizando os assentos para os convidados. Quase todo mundo não precisava ser levado para os seus assentos. Afinal de contas, o banquete em família era uma ocasião que acontece todo ano. Era um dos eventos mais importantes para a família. Todo mundo já sabia onde eles estariam sentando. Depois de ter todo mundo sentado, Gansu imediatamente mandou os servos servirem as refeições. Depois que os servos serviam a comida, eles imediatamente olharam para sua mesa e se sentaram. Então era hora de Randolph falar. Isso também fazia parte do processo do evento. Depois de ter todas as refeições servidas, Randolph se levantou e escaneou as pessoas na praça. Então ele disse alto: "Esse ano trouxe abundantes colheitas para nossa família Calci. Nós ganhamos novas fontes de rendas estáveis, assim como o mais importante evento onde nós fizemos aquelas pessoas da Igreja Radiante sofrerem uma perda sob a nossa mão. Nossa família Calci finalmente expeliu um pouco de ar sujo." Depois dessa sessão de discurso, a praça estava cheia de estrondosos aplausos. Esses servos eram os descendentes dos servos anteriores da família Calci. Sua honra e desgraça estavam firmemente vinculados com a família. No passado,
Quando a família era excessivamente suprimida pela igreja radiante, eles acharam difícil permanecerem calmos. Quando a família finalmente conseguiu reverter as amarras da batalha, fazendo a influência da igreja no Império Rosen ser apagada, era natural para esses servos se sentirem excitados. Quando os aplausos cessaram, Randolph então disse: "Esse ano, a nossa pequena princesa da família Calci, Meghan, também foi noivada com o patriarca da família Buda, Zhao Ai. Nossa pequena princesa cresceu, finalmente é hora dela se casar." Depois que ele disse isso, a praça se tornou animada. Muitas pessoas gritaram alto também. Com relação às regras da família Calci, os servos não precisavam segui-las desta vez. Portanto, essas pessoas ousaram ser bastante turbulentas. Meghan não pensou que Randolph realmente adicionaria seu noivado nesse banquete em família. Seu rosto não pôde deixar de ficar vermelho, mas ela ainda se levantou. Vendo Meghan se levantar, Zhao Ai se levantou também. Depois de dar às pessoas na praça uma saudação, os dois se sentaram. A performance de Zhao Ai satisfez Randolph, ele assentiu e continuou: "Em suma, foi um ano muito bom para nossa família Calci. Certo, não precisa de mais palavras. Todo mundo, vamos comer." Então ele se sentou. Vendo as pessoas começarem a comer, Zhao Ai imediatamente levantou e levou uma taça de vinho para a mesa de Randolph. Junto com Smith, a mesa continha as pessoas com o mais alto status na família Calci. Smith também estava na mesa. Na mesa que Zhao Ai se sentou estavam as pessoas do lado de Smith. Enquanto carregava uma taça de vinho para a mesa de Randolph, Zhao Ai se curvou e então disse: "Vovô Randolph, anciãos, este é o primeiro banquete em família que eu participo, então eu vim despreparado. Quando eu saí mais cedo, eu consegui comprar alguns petiscos com Meghan na Rua dos Petiscos. Eu inicialmente quis entregá-los para o vovô Gan mais cedo, mas ele me disse para entregar às pessoas por conta própria para que eu possa me familiarizar mais com eles. Eu vim aqui para oferecer para sua mesa primeiro e então prosseguir para as outras. Eu apenas não sei se o vovô Randolph concorda." Randolph riu e disse: "Quem não iria querer petiscos da cidade Carson? Eles são muito famosos no continente. Eu sempre quis comê-los por um longo tempo. Bom, deixe um pouco aqui." Zhao Ai sorriu fracamente e então acenou sua mão enquanto duas bandejas de petiscos apareceram, carregando vários tipos de petiscos. A quantidade não foi tão pequena, mas a variedade era bastante grande. Zhao Ai colocou as bandejas na mesa e então se curvou para eles e disse: "Vovô Randolph, por favor aproveite os petiscos. Eu vou estar indo para as outras mesas entregá-las." Randolph assentiu e disse: "Pode ir, entregue um pouco para as pessoas." Zhao Ai assentiu, então ele se virou e partiu. Zhao Ai prosseguiu enviando petiscos para cada mesa. Embora não houvesse muitos, ainda mantinha algum significado, especialmente para os servos. Zhao Ai também conversou com eles, ganhando as boas graças dos servos. Atualmente, Zhao Ai se tornou ainda mais agradável aos olhos deles. Depois de terminar de entregar os petiscos, Zhao Ai já sabia os nomes da maioria dos servos. Ele também veio a saber o nome dos membros da família Calci. Mesmo que a memória de Zhao Ai fosse muito pior que Smith, ele tinha o espaço. Se Zhao Ai não pudesse se lembrar, a função de gravação do espaço com certeza pode lembrá-lo. O espaço pode até mesmo gravar o continente inteiro, quanto mais os nomes das pessoas. Zhao Ai recebeu essa mudança de Smith. Afinal de contas, Zhao Ai era um nerd. Suas habilidades sociais não podiam ser comparadas a alguém que tinha educação nobre desde criança. Zhao Ai fez o seu melhor para aprender sobre suas deficiências. Depois de entregar os petiscos, Zhao Ai retornou para sua mesa. A madame olhou para Zhao Ai e sorriu. "Pequeno Ai, você realmente é bastante sensível. Certo, vá se sentar e coma alguma coisa rapidamente. Você parece ficar mais ocupado essa noite." Zhao Ai sorriu e disse: "Não seria ótimo oferecer um pouco de petiscos? Eu apenas quero que a família seja mais animada." Certo, vamos comer." Porque as pessoas na mesa eram todos considerados membros da família, todos não eram educados um com o outro. Eles conversavam enquanto comiam e bebiam. O evento noturno se tornou cada vez mais animado. O banquete em família continuou até a meia-noite. Pessoas se divertiam completamente. Haviam muitas pessoas bêbadas no final. Por causa disso,
A praça não estava limpa. Eles precisavam esperar até o amanhecer para fazer isso. Isso também era algo de costume que a família Calci praticou. Zhao Ai e os outros não beberam uma pequena quantidade também. Zhao Ai não esperava que os servos viessem lhe oferecer um pouco de bebida. Não era somente ele, mesmo Randolph foi abordado para beber um pouco. Neste evento, Zhao Ai conseguiu cimentar a sua fundação dentro da família enquanto ele comia e bebia com todo mundo. Além disso, por causa das ofertas de bebida, Randolph foi o primeiro a ficar bêbado. Além disso, Zhao Ai sabia que Randolph não estava apenas fingindo estar bêbado, ele estava verdadeiramente intoxicado. Isso deixou Zhao Ai surpreso. Sob circunstâncias normais, raposas velhas como Randolph fingiriam estar bêbado para que não oferecessem mais bebidas para ele. Mas neste momento, ele realmente se soltou e ficou bêbado com os servos. Isso deu a Zhao Ai uma iluminação de como a família tratou seus subordinados. Viver em outro mundo. Capítulo 458. Embora apenas pareça com um banquete em família normal, Zhao Ai tinha aprendido muito pelo evento. Embora ele fosse culto, ainda haviam algumas coisas que ele precisava aprender sobre gerenciamento. Na manhã seguinte, Zhao Ai e os outros saíram do espaço. Quando ela saiu do pátio, ele viu Smith. Vendo Zhao Ai, Smith sorriu e disse: "Acabou de se levantar? Você não bebeu muito ontem?" "Ressaca." Zhao Ai sorriu e disse: "Felizmente, eu tomei um pouco de sopa ontem à noite, então eu estou bem." "E quanto ao tio, você está bem?" Smith sorriu amargamente. "Neste dia do ano, é perfeitamente bom dar tudo de si." "Certo, vamos comer uma refeição juntos." Depois do café da manhã, Zhao Ai e os outros se prepararam para ir ver a situação na cidade Carson. De repente, um servo entrou pela porta carregando uma carta. Ele se curvou para Zhao Ai e disse: "Jovem mestre, uma carta veio do príncipe Charlie. Ela foi enviada pelo seu servo." Zhao Ai assentiu e então recebeu a carta para dar uma olhada. Era um convite para um banquete em que Charlie era o anfitrião à noite, endereçado a Zhao Ai. Zhao Ai franziu a sobrancelha levemente. Ele assentiu e disse: "Certo, diga ao servo que eu vou estar indo." O servo deu um aceno e se virou. Zhao Ai olhou para o convite. Ele não temia conhecer ninguém, ele apenas não gostava de participar de banquetes. Mas por outro lado, ele também sabia que ele não podia esquivar deles por causa de seu status atual. Ele suspirou e guardou o convite. Neste momento, Laura e as outras entraram conversando e rindo. Elas acabaram de voltar de uma pequena expedição no jardim do pátio da árvore farfalhante. O grupo de mulheres viram que a expressão de Zhao Ai não era boa. Laura não pode deixar de ficar curiosa, então ela perguntou: "Irmão Ai, alguma coisa aconteceu?" Zhao Ai sorriu fracamente enquanto lhe entregava o convite para Laura. Quando ela recebeu a carta, ela sorriu e disse: "Isso é ótimo. Parece que Charlie quer te introduzir para seus subordinados. Além disso, esse é um convite formal. Isso significa que muitas pessoas estarão indo esta noite. Você poderá ver muitas pessoas das grandes famílias nobres." Zhao Ai sorriu e disse: "Eu já sei sobre a possibilidade de conhecer grandes nobres. Charlie queria me marcar como alguém do seu lado, deixando as pessoas saberem que nós estamos na mesma facção. Megan, você não deve ir esta noite. Eu temo que isso pode ter um impacto na família Calci." Megan balançou sua cabeça e disse: "Não, eu vou. Irmão mais velho Ai, com você, tudo vai ficar bem. Além disso, mesmo se eles suspeitarem que a família Calci está apoiando Charlie, o que eles podem fazer sobre isso? Se o príncipe conseguir perder a batalha, então com você apoiando pelas costas, ninguém ousaria ir longe demais ao lidar com ele. Também, com você do seu lado, eu acho que Charlie tem grandes chances de obter o trono imperial." Zhao Ai olhou para Megan, então ele sorriu e disse: "Tudo bem, então vamos todos nós." "Certo, nós devemos comprar algumas roupas, nós não podemos envergonhar a família Buda." Megan sorriu e disse: "Não precisa. Eu posso simplesmente pedir para a família conseguir algumas roupas novas para o irmão mais velho Ai." Então ela se virou para dizer a um servo encontrar algumas roupas na despensa. Laura olhou para Zhao Ai e disse: "Irmão Ai, tenho certeza de que Terry estaria comparecendo a esse banquete. Ele pode encontrar algumas oportunidades para denegrir sua face. Nós devemos ser cuidadosos desta vez. Esse Terry é uma pessoa sinistra."
Ele pode não agir, mas ele pode mandar alguns subordinados tomar as ações por ele. Depois de perguntar a Megan, parece que a família Robert não tem um status pequeno no Império Rosen. Zhao Ai assentiu e disse, eu sei, fique tranquila, nada vai acontecer. Certo, vamos nos preparar. Laura assentiu. Depois de um tempo, uma pessoa do vestuário veio e pegou as medidas de Zhao Ai. Um terno preto então foi enviado de imediato. O terno era uma roupa nobre muito tradicional. Ele tinha um acabamento muito bom, tinha até mesmo um brasão da família Buda nele. Zhao Ai não esperava que as pessoas da família Calci fossem tão rápidas. Com esse ponto, Zhao Ai pôde ver a diferença entre as famílias novas e velhas. O grupo de Zhao Ai experimentou suas roupas e viu que elas eram perfeitas. Por causa do pequeno prazo, Zhao Ai foi dizer a Smith sobre esse assunto, mas ele não pensava que Smith já soubesse sobre isso. Acontece que a família Calci também recebeu um convite. Os céus lentamente escureceram. O grupo de Zhao Ai embarcou na sua carruagem puxada pelo boi e foi para a cidade de Carson. Já que era a época do dia de graças a Deus, os portões da capital não estavam fechados durante a noite. Mas a passagem para dentro e fora da cidade era pesadamente monitorada. Shun já sabia o caminho para a mansão de Charlie, então ele não precisava de ninguém guiando-o. Ele dirigiu diretamente a carruagem para o palácio do terceiro príncipe. Enquanto estavam no caminho, Zhao Ai e os outros podiam ver a quantidade de carruagens presentes. Quando as carruagens passando notaram a carruagem puxada pelo boi de Zhao Ai, alguns deles pararam e ofereceram suas saudações para Zhao Ai. Zhao Ai tomou nota dessas pessoas, eles podem ser pessoas de Charlie. Depois de um tempo, a carruagem de Zhao Ai parou na frente da porta de Charlie. Os servos encarregados de dar boas-vindas aos convidados imediatamente o cumprimentaram quando eles viram sua carruagem. Um deles avançou e curvou. Senhor Zhao Ai? Zhao Ai abriu sua porta e olhou para o servo. Eu sou Zhao Ai. O servo imediatamente disse, Senhor, deixe-me levar você para o pátio. Sua Alteza me ordenou para informar o senhor que você deve entrar pelas portas do fundo da mansão. Sempre que o senhor vier aqui da próxima vez, o senhor pode imediatamente ir para lá. Zhao Ai assentiu e disse, lidere o caminho. O servo assentiu e então caminhou do lado da carruagem enquanto era conduzida para a porta dos fundos. A porta dos fundos dessa mansão não era um lugar que pessoas podiam só passar. Geralmente, exceto pela família direta, nenhuma outra pessoa poderia vir aqui. Isso era porque essa porta tem acesso direto ao pátio principal, o centro da mansão. Depois de entrar usando as portas dos fundos, o servo imediatamente levou o grupo de Zhao Ai para a sala de estar. Após chegar, Zhao Ai viu Charlie em frente à porta da sala junto com várias pessoas. Essas pessoas também usavam roupas formais, junto com seus emblemas. Olhando para eles, Zhao Ai descobriu que seus títulos não eram altos, eles não tiveram a influência de alguém vindo de uma grande família nobre. Zhao Ai, junto com Laura, Megan e Nier, avançaram e deram seus cumprimentos a Charlie. Charlie sorriu e disse, Pequeno Ai, você veio. Eu na verdade mandei alguém enviar uma carruagem como uma substituta para sua carruagem puxada pelo boi. Você não acha que a sua carruagem é um pouco lenta demais? Zhao Ai sorriu e disse, Sua Alteza, com toda a honestidade, eu realmente prefiro a minha carruagem puxada pelo boi. Eu acho que eu não estarei confortável com a carruagem da Sua Alteza, é muito rápida e pouco estável. Eu só não estou acostumado. Charlie sorriu e disse, está bem também, vamos ir para a sala de estar, eu tenho algumas pessoas em que eu preciso introduzir a você. Zhao Ai entrou na sala com Charlie. Ao mesmo tempo, Laura e as outras foram conduzidas por um servo para os corredores laterais. Lá, estava ficando as pessoas de outros nobres. Alguns eram como Zhao Ai, trazendo junto várias mulheres para participar do banquete. Depois de entrar na sala, Charlie introduziu Zhao Ai para algumas pessoas. De fato, Zhao Ai já estava familiarizado com alguns deles. Quando Zhao Ai abriu sua loja na cidade Água de Jade, essas pessoas vieram expressar suas felicitações, portanto, Zhao Ai estava ciente de suas aparências. Quando seus cumprimentos chegaram ao fim, eles se sentaram. Charlie olhou para as pessoas presentes e disse, eu dou boas-vindas a todos vocês hoje e eu também expresso meus agradecimentos por aceitarem meu convite.
Eu não vou bater ao redor do arbusto e dizer diretamente que todos vocês que estão presentes aqui são todas as pessoas que eu coloquei minha total confiança. Nós todos estamos do mesmo lado, então eu espero que todos vocês possam estar mais familiarizados no futuro. Zhao Ai assentiu enquanto ele sorria e dizia, certamente. Sua Alteza pode ficar tranquilo, nós estamos do seu lado. Se algo der errado, nós com certeza não vamos estar trazendo o problema para você. Uma pessoa alta assentada do lado de Zhao Ai assentiu e disse, sim, o senhor Zhao Ai está certo, Sua Alteza pode ficar tranquilo. Essa pessoa era da família Inmi. A família podia ser considerada como uma família emergente. Sua família tinha 100 anos e mantinha o título de conde. Mesmo se eles tivessem o status de conde, eles eram, na verdade, uma família militar, uma família de generais. Suas tropas também eram muito boas. Mas desde que o Império Rosen era a nação mais poderosa do continente, não haviam muitas pessoas que ousavam provocá-los, tornando as guerras bastante escassas. Por causa disso, a família não tinha chance de exibir seu poder, tornando impossível de seu título ser promovido. Essa pessoa se chamava Johnny Inmi, um típico artista marcial com um temperamento franco. Mas por causa da sua disposição, a família Inmi estava tendo alguns anos ruins ultimamente. Johnny não era bom para negócios, e a renda do seu território não era tão grande. Mas Zhao Ai realmente gostou desta pessoa. Haviam somente alguns nobres com temperamentos que são diretos como John. Isso era porque esse atributo é muito desvantajoso para um nobre ter. As pessoas presentes também concordaram com o que Zhao Ai e John acabaram de dizer. Charlie assentiu e então disse, o pai ainda está no auge, mas mesmo se ele nos tolerar tendo os nossos próprios grupos, ele não gosta de nos ver ostentando a nossa influência. Suas famílias não pertencem ao núcleo do poder do Império Rosen, então eu espero que vocês não atraiam atenção demais para si mesmos. Ao mesmo tempo, eu também espero que vocês prestem atenção aos outros. Mas sejam cuidadosos com suas ações. Várias pessoas assentiram. Então Charlie continuou, Senhor Zhao Ai se juntando ao meu lado certamente trará um grande efeito na minha posição. Meus irmãos não têm nenhum especialista do 9º nível, eles nem mesmo têm a capacidade para convidar um. Assim, a ajuda do Senhor será verdadeiramente grande. Mas isso também causou a inveja dos meus irmãos, até mesmo o pai pode começar a prestar atenção em mim. Então eu espero que todos nós possamos permanecer discretos, não façam nenhum movimento que possa atrair atenção. Quando Zhao Ai ouviu Charlie, ele não pôde deixar de se desculpar. Eu tenho dado a Sua Alteza alguns problemas. Zhao Ai foi negligente. Charlie acenou sua mão e sorriu. Não, o senhor está apenas mostrando a sua própria força. Embora me traga pequenos problemas, seus efeitos não são realmente tão grandes. Então o senhor não tem que se preocupar. Pelo contrário, com a força do senhor, as pessoas que querem fazer um movimento em nós teriam que pensar 2 vezes. Isso já é uma grande ajuda. Aquelas pessoas presentes também assentiram. Eles concordaram com as palavras de Charlie. Entre os príncipes, o príncipe herdeiro pode-se ser dito ter a maior influência na cidade capital. O segundo príncipe também tem estado exibindo seus talentos nesses últimos anos. Charlie cuidou de seus assuntos com bastante discrição. Neste ponto ele parecia pouco notável. Isso fez as pessoas que queriam se juntar a ele pensarem que a força de Charlie não era tão grande. No entanto, Zhao Ai se juntando tornou as coisas muito diferentes. Zhao Ai conseguiu convidar um especialista do 9º nível. Além disso, seus mortos-vivos também mantinham um poder de luta formidável. Mais importante, ele também era o genro da família Calci. Com seu status, agora muitas pessoas no continente não se atreviam a subestimar Zhao Ai. Zhao Ai vindo para o lado de Charlie fez as pessoas pensarem 2 vezes sobre a sua avaliação do terceiro príncipe. Alguns pequenos nobres que estavam esperando ao lado já se jogaram na direção da porta de Charlie. Agora, as pessoas de Charlie já tinham alcançado um número substancial. Mas Charlie entendeu que mesmo se seus números aumentassem, aqueles que eram verdadeiramente leais a ele eram somente alguns. A maioria deles eram apenas como gramas altas, embora seus números pareçam ameaçadores. Quando se tratava de usar, somente alguns eram qualificados. Por causa disso, Charlie manteve sua política de agir discretamente. Zhao Ai admirou ele por isso. Zhao Ai também sabia sobre o momento recente de Charlie,
Ele realmente temia que o terceiro príncipe fosse engolido por esse aumento de poder. Parece que Charlie colocou muito pensamento nisso. Zhao Ai olhou para o grupo e sorriu. Sua Alteza, eu sei que você está apenas dizendo isso para elevar meu espírito. Mas se realmente houver algo em que eu possa ajudar no futuro, por favor, não hesite em enviar uma palavra para mim. Nós estamos todos na mesma facção. Nós devemos ajudar um ao outro. Certo, irmão John, desde que nós temos que esperar até o dia de graças a Deus, que tal nós discutirmos sobre uma parceria? Eu tenho muitos produtos bons em mãos. Talvez o irmão John esteja interessado neles. Quando John ouviu Zhao Ai, ele não entendeu o que estava acontecendo a princípio. No entanto, ele estava muito claro sobre o arroz da Taoyuan de Zhao Ai. Esse produto recebeu uma pequena fama dentro do Império Rosen. Não importa quem recebeu os direitos para vender aqueles produtos Taoyuan, eles com certeza ganhariam bons lucros. Zhao Ai estava claramente fazendo isso para ajudá-lo. John estava cheio de gratidão enquanto ele olhava para Zhao Ai. Eu agradeço ao irmão Zhao Ai. Eu não vou mentir para o irmão. Sua Alteza tem mantido a minha família nos últimos anos. Eu temo que eu já gerei uma grande dívida. A ajuda do irmão certamente é um enviado do céu. Zhao Ai sorriu e disse, meu negócio de grão não é algo que a Sua Alteza queira vender. Então eu não tenho um bom ponto de distribuição dentro do Império Rosen. Já que eu estou procurando por uma pessoa para fazer parceria, também posso ter alguém do meu lado. Então essa boa fortuna não vai fluir para o pátio de outra pessoa. Charlie riu e disse, bom, o que o pequeno A disse é realmente bom. Não fazer a fortuna fluir para o pátio de outra pessoa. Eu estava indo dizer algo nesse sentido. Lembre-se, nós somos todos uma família. Se nós tivermos sucesso no futuro, então eu, Charlie, vou prometer que eu nunca vou esquecer de tratar todo mundo bem. As pessoas presentes imediatamente deram seus agradecimentos a Charlie. As pessoas no continente raramente fizeram qualquer promessa. Charlie fazendo isso os convenceu que ele realmente os valorizava muito. Depois que Charlie os pediu para se sentarem, outra pessoa, o chefe da família Heller, tal, disse, se a Sua Alteza quer deixar os outros desviarem a sua atenção para longe de nós, tem uma maneira. Nós podemos fingir uma disputa interna. O que a Sua Alteza acha? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.